E se todo o seu destino fosse monitorado por uma organização que controla as escolhas da humanidade? E essa é a história de Os Agentes do Destino. E já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. De início, vemos David, que é um político concorrendo ao Senado, e por realmente se preocupar com o povo, sua campanha está sendo meteórica. Porém, no dia da eleição, ele toma um exposed de um jornal, pois no passado ele deu uma de American Pie e mostrou a bunda numa festa de faculdade. E quem nunca, né? Com pesquisas prevendo sua derrota, ele vai até o banheiro treinar seu discurso e acaba encontrando Elise, uma mulher bem silenciosa, que não tá nem aí que ali é o banheiro masculino, já que ela tá se escondendo dos seguranças porque entrou de penetra num casamento. Após aquela desenrolada, Elise acaba dando uma motivada em David, mas Charlie, seu gerente de campanha, sem querer, os interrompe. Depois daquela aula motivacional de línguas, David faz um discurso bem sincero e autêntico, fazendo ele ser o favorito para a próxima eleição. Um mês depois, vemos Harry, que é instruído por Richardson a derrubar um café na camisa de David, para ele perder o ônibus para o trabalho. Porém, Harry dá aquela cochilada, e David acaba entrando no ônibus e reencontrando Elise. Enquanto isso, Harry, que corria atrás do ônibus, é atropelado, e em seu caderno, vê que David desviou de seu destino. Enquanto conversam, o telefone de David não para de tocar, interrompendo o papo deles. Então, Elise joga o telefone dele num copo de café. E que tipo de pessoa joga um telefone num café? Após pegar o número dela, David, em direção ao trabalho, não percebe que os funcionários parecem ter parado no tempo, e assim que ele entra na sala, ele vê homens analisando Charlie. Assustado, ele tenta fugir, mas os homens aparecem de tudo que é canto e o capturam. Ao acordar, David escuta que o Cabeça, que é assim que eles chamam o chefe deles, não deixou eles apagarem sua mente. Richardson então fala que o trabalho dele é fazer com que as pessoas sigam o plano como devem ser, e que David deveria ter derramado o café e perdido o ônibus, chegando 10 minutos atrasado, o que daria tempo deles mudarem uma ideia na mente de Charlie. Como nenhum humano pode saber disso, ele fala que se o David contar para alguém, ele terá que apagar toda a sua memória, ou seja, ele vai ficar doidinho das ideias. Por fim, David é avisado para não procurar Elise, pois ele nunca deveria ter visto ela novamente, e então eles queimam o número dela e jogam David no escritório de Charlie. Mesmo tentando lembrar o número da moça, David se depara com Harry, e após marcarem de se encontrar num barco, ele conta que a água os impede de prever os padrões das pessoas. Ou seja, eles são tipo anjos, que alteram o curso dos acontecimentos da vida com as ordens do Cabeça, e que David deve esquecer Elise e seguir em frente com sua vida. Porém, teimoso, David a encontra, pois ficou 3 anos pegando o mesmo ônibus na esperança de achá-la. Rapidamente, Richardson descobre que David saiu de seu destino, e os observando, eles fazem com que os dois não se beijem, pois se isso acontecer, será uma mudança irreparável. Para isso, eles fazem com que Charlie acabe encontrando David, pois ele tem um discurso para fazer. Com isso, ele marca de ver o ensaio de dança de Elise, que será perto de onde ele vai discursar. Após o discurso, David vê que ele está sendo observado e percebe algo errado. Rapidamente, ele tenta achar onde fica a apresentação, pois foi mudada de lugar. Com isso, Richardson aparece e já manda o papo. O que não falta no mundo é mulher, amigo. Entretanto, David percebe que nem mesmo o Richardson sabe por que os dois não podem ficar juntos, pois ele só está seguindo ordens. Então, perguntando num café, David consegue descobrir onde é a apresentação da companhia de balé. E ao tentar pegar um táxi, o único que para acaba sofrendo um acidente. E após chamar a polícia, um policial tenta pará-lo para testemunhar. Percebendo que o policial é um deles, David oferece $100 a um taxista para ultrapassar uns sinais vermelhos, que estavam sendo alterados pelos agentes de Richardson. Com isso, Richardson corta caminho por várias portas, tentando chegar antes de David ver a Elise dançar, pois se isso acontecer, será tarde demais. Prestes a tomar um esporro de seu supervisor, Richardson fica sabendo que a Elise e o David nasceram para ficar juntos, só que em 2005 o plano mudou, mas alguns planos antigos os fizeram se reencontrar. Após um encontro perfeito, Elise e David são observados por Thompson, que planeja separá-los. Já pela manhã, Elise recebe 4 ligações de seu ex-namorado, o que a deixa bem confusa, pois eles terminaram há alguns meses, e ela estava noiva dele, mas só não se casou, pois nunca sentiu o que ela sente ao lado de David. Após isso, David vai dar uma entrevista, e no final, acaba sendo enganado e trancado numa sala. Um tempo depois, Thompson aparece, e descobrimos que a última vez que as pessoas tiveram livre-arbítrio foi depois do Império Romano, o que gerou a Idade das Trevas por 5 séculos. E aí, eles voltaram e consertaram a humanidade, e em 1910, eles deram o livre-arbítrio novamente. Porém, em seguida veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fascismo e Holocausto. Ou seja, em 50 anos o livre-arbítrio voltou e os humanos fizeram merda. Então, ele fala que as pessoas não têm livre-arbítrio, só acham que têm.
e que David só encontrou Elise no banheiro, pois ela foi a motivação para ele discursar bem e se recuperar para a próxima eleição. Eleição essa que ele vencerá e no futuro acabará se tornando o presidente dos Estados Unidos. Porém, isso não vai acontecer se a Elise estiver ao seu lado. Insatisfeito, David fala que vai escolher ela a qualquer custo, e então Thompson o libera, mas reaparece assim que David chega na apresentação de Elise, e avisa para ele que ela vai se tornar a dançarina mais famosa do mundo, mas se eles ficarem juntos, ela vai acabar ensinando crianças de 6 anos a dançar. Ou seja, os sonhos dela também serão destruídos. Assim que Thompson sai, Elise acaba se machucando e David a leva para o hospital. E Thompson, que é persistente, aparece e sutilmente fala: A culpa é sua. Ele diz que embora Elise tenha só torcido o pé, da próxima vez será pior, e cabe agora David decidir desistir ou não dela. Com isso, abalado, David acaba deixando Elise. 11 meses depois, após um discurso, David vê num jornal que Elise se casará com seu ex em uma semana, e como Harry estava indeciso se o que eles fizeram ou não estava certo, ele marca de encontrar o David num dia chuvoso. Lá, ele fala que Thompson mentiu, pois a Elise preencheu o vazio na vida de David. Vazio esse que será preenchido com a presidência, só que se ela estiver ao seu lado, ele não vai almejar ser presidente. Com isso, Harry o ajuda e eles criam um plano. E ele ensina como usar as portas para cortar o caminho pelos lugares. Resumindo, ele tem que abrir as portas usando o mesmo chapéu que eles usam, ou seja, se ver alguém de chapéu, boné, capacete, deduza que é um deles. E ele nunca deve girar a maçaneta ao contrário. Ao passar a noite decorando todos os caminhos até o cartório em que Elise vai se casar, David está pronto e faltando 10 minutos para o casamento, Harry lhe entrega o chapéu e David corre até o cartório. Imediatamente, Thompson é notificado sobre David. E na fuga, David finalmente encontra Elise, que tinha ido ao banheiro. E lá, ele conta toda a verdade para ela sobre os anjos, e até mesmo soca um deles que aparece. E ao mostrar o plano no caderno, ele fala que eles se amam e que quer passar o resto da vida com ela. Para provar, David pega a Elise e atravessam a porta indo parar num estádio. Nisso, Thompson é avisado que o segredo dos anjos foi revelado para ela, e então ele chama a equipe para apagar a memória de David. Fugindo, os dois acabam indo parar na Estátua da Liberdade, e então David explica tudo para ela, e fala para ela escolher entre sair pela porta sozinha ou ir com ele. Sem hesitar, eles escolhem David, e então, sem outra porta para passarem, eles decidem girar a maçaneta ao contrário, indo parar na sede dos anjos. Imediatamente, eles são descobertos, e ao fugirem, acabam indo parar no alto de um prédio. E enquanto tudo isso acontecia, Harry foi chamado pelo cabeça. Agora, encurralados e sabendo ser o fim, os dois se beijam. Porém, Harry aparece e mostra a Thompson um novo plano. E com isso, ele entende e sai de cena. No fim, Harry conta que eles conseguiram inspirar o cabeça e que agora eles finalmente conseguiram o livre-arbítrio. E esse foi o final do filme. Embora seja um filme pouco conhecido, ele é bom. E apesar de eu achar esses anjos bem burros, o filme é ótimo para quem curte uma teoria da conspiração. Vai que esse filme é baseado em fatos reais, né? E mesmo você acreditando ou não num plano do destino, é bem louco em pensar que tudo deveria acontecer de acordo com o planejado. Falou, valeu, fui!